Ontem nós estivemos aqui reunidos e reunidas, aprofundando sobre o que é o jubileu, o que é o ano jubilar. Nós vamos ter a memória dessa síntese daqui a pouco. E nessa noite, então, a nossa centralidade são as implicações socioambientais. Então, nessa nossa dinâmica, nós teremos, então, uma oração inicial, em seguida, nós teremos a memória do dia anterior, de uma síntese, sobretudo na perspectiva de reviver na gente os principais assuntos de ontem, e, em seguida, quem contribui com a gente, com muita alegria, é a Márcia Oliveira, que é professora, né, e que está em Roraima, contribui conosco à distância, e a gente tem a alegria de presencialmente ter o Dom Ionilton aqui conosco, que também contribuirá com a temática. Então, neste momento, eu passo a palavra para o Dom Reginaldo, que é bispo referencial da Comissão Sócio-Transformadora, para que ele faça a oração inicial conosco. Boa noite a todas e todos. Saúdo fraternalmente a quem se encontra na sede da CNBB em Brasília e todas e todos que se encontram também online, conectados a este evento de 3 noites, um ciclo de reflexão e que dá sequência a o que o Papa Francisco pretende, desde a encíclica Laudato Si, que nós possamos assumir mais conscientemente e coerentemente a nossa missão como igreja diante de toda a criação. E o Papa Francisco escolheu como inspiração para Laudato Si São Francisco de Assis, que é um ícone também da campanha da fraternidade, da Igreja Católica, neste ano no Brasil, e este ícone que está aqui presente atrás, acompanhado também pela imagem feminina, a quem nós devemos também devotar nosso respeito, não é? Ser humano, homem e mulher na sua diversidade, com igual dignidade. E o Papa, se referindo, pois, na Laudato Si, a São Francisco, diz que é um santo que manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. E justamente na Laudato Si, que busca inspiração também para a nossa oração inicial, é a oração pela nossa terra, que conclui a encíclica Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto
a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias e sustentai-nos na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Muito obrigada, Dom Reginaldo. Agora nós convidamos o Eduardo Brasileiro, que conosco tem uma tarefa de uma síntese desse ciclo de reflexões e que virtualmente contribuirá conosco nesse momento, fazendo a memória do dia anterior. Oi, boa noite, Alessandra, querido Dom Reginaldo e Dom Ionilton. Cumprimentando vocês, cumprimento também todos os participantes aí na CNBB e a todo esse bonito coro que está presente aqui virtualmente de todos os lugares do nosso Brasil. Eu estou aqui para fazer a nossa memória do dia anterior, como a Alessandra colocou aqui para nós, e eu vou colocá-la de maneira visual para que todos nós possamos também fazer a leitura, poder fazer a reflexão de maneira breve, mas também fazendo essa tarefa que a Alessandra colocou para nós, de voltar ao coração as ideias, as reflexões, as provocações e as perguntas que o encontro de hoje fez ecoar em nós. Então, o primeiro encontro desse ciclo de reflexões, jubileu e ecologia integral, implicações socioambientais e pastorais, teve início e abordou a importância do jubileu sob uma perspectiva integral, conectando suas raízes bíblicas aos desafios contemporâneos. A abertura foi conduzida pelo padre Dário Bosco, com a mesa coordenada por Dom Valdeci e a assessoria de Dom Joaquim Moll e a Rosilene Vanzeto. O primeiro ponto abordado por Dom Moll foi o de contexto. Ele diz que é preciso entender que o Papa Francisco coloca a Igreja em estado permanente de reforma. O jubileu, então, não pode acontecer desvinculado disso. O que é uma igreja em estado permanente de reforma? Perguntou Dom Moll a nós. É uma igreja em saída, uma igreja pobre para os pobres, igreja na ecologia integral, uma igreja da misericórdia, uma igreja hospital de campanha, portanto enlameada, uma igreja sinodal, uma igreja conciliar, uma igreja povo de Deus, igreja aquecida para superar o inverno eclesial, uma igreja cuja diplomacia apoia em meio às batalhas da humanidade, uma igreja da justiça e paz. Dom Moll também colocou 3 grandes perguntas para nós. O Jubileu da Esperança de 2025 tem a ver com um caminho de renovação eclesial? Segunda pergunta, em que esse jubileu poderá contribuir com as causas urgentes e necessárias da humanidade? E terceira pergunta, o que será possível, mesmo a partir das velhas estruturas eclesiásticas, pensar e fazer como profecia da esperança para o mundo e para as comunidades eclesiais? Abordando os sinais dos tempos e desafios, foram citadas diversas urgências sociais, como a busca pela paz, a valorização dos jovens e idosos, o apoio a refugiados, a questão carcerária, a luta contra a pobreza extrema. 3 questões centrais foram levantadas. Como o jubileu de 2025 contribui para a renovação eclesial? Qual o seu impacto nas questões urgentes da humanidade? E como superar estruturas antigas e tornar o jubileu uma profecia de esperança. Assim, ele, tanto Dom Moll quanto a Rosilene Vanzeto, colocaram que o jubileu tem origem nas escrituras, com o descanso sabático, a libertação dos escravos e o perdão das dívidas. No entanto, a prática histórica muitas vezes beneficiou mais os ricos do que os pobres. A Rosilene abordou que o jubileu é o clamor dos pobres. Ressaltou o papel do jubileu na construção da justiça socioeconômica e ecológica e destacou a necessidade de reparações históricas no combate à financiarização da vida e transformação da dívida em justiça social. Eventos globais como a COP30, a acompanhar inclusive os BRICS, fazem parte dessa agenda. O jubileu deve transcender a igreja e se tornar uma aliança social pela esperança, promovendo justiça econômica e ambiental. Então,
esse momento, reforça o compromisso com um Brasil mais justo, solidário e democrático, garantindo que todos possam experimentar uma vida plena. E aí, após as falas, nós tivemos a contribuição em grupos. O formulário que foi enviado reuniu 24 respostas, 23 direcionadas, feitas diretamente, e uma foi enviada ao Padre Dário e eu acrescentei no formulário. As respostas dos grupos mostram, primeiro, as palavras e ideias mais repetidas, né? Por exemplo, a palavra esperança, igreja em saída, perdão das dívidas, justiça socioeconômica e ecológica, conversão e compromisso, crítica ao individualismo. Nos grupos também houve o ponto 7 de críticas e pontos de atenção. Então, há um descompasso para os grupos entre a hierarquia da igreja e as pastorais, com atenção ao conservadorismo de cima e entre os de baixo. Algumas respostas apontaram que nem todos os padres e bispos abraçam o espírito do jubileu, preferindo uma abordagem mais tradicional e fechada. Houve reclamações sobre a falta de apoio do clero, a campanha da fraternidade e a resistência às pautas sociais mais amplas. Foi mencionada também nos grupos a divisão dentro da igreja, dificultando a unidade em torno do jubileu. Alguns participantes também criticaram o foco excessivo no ritualismo e na espiritualização em detrimento da ação social sócio-transformadora. E aí, no último ponto número 8, eu peguei uma contribuição enviada para a Alessandra da Vera, da Pastoral Carcerária, do Passos a Seguir para Viver o Jubileu da Esperança. São 8 pontos a partir da conversa de ontem. Primeiro, criar grupos de trabalho dentro da igreja para dialogar com a autoridade e propor ações concretas sobre moradia, população em situação de rua e sistema prisional, entre outras necessidades urgentes que cabem no ano jubilar. Segundo, evitar o jubileu apenas espiritualista, promovendo ações que tenham impacto real na vida das pessoas. Terceiro, abrir espaços de diálogo com setores estratégicos da sociedade, como o agronegócio, incentivando práticas sustentáveis e justas. Quarto, fomentar a consciência ecológica dentro da igreja, promovendo iniciativas que respeitem o descanso da terra e a preservação dos recursos naturais. 5, aprender com os povos originários, resgatando práticas sustentáveis e respeitosas com a criação. 6, reconhecer e enfrentar as desigualdades sociais, combatendo juros abusivos e promovendo a redistribuição justa dos bens. 7, inspirar a vivência do jubileu como tempo, tempo da alegria e da partilha, promovendo uma cultura de generosidade e reequilíbrio social. E, por fim, o 8, transformar a igreja em um agente ativo da mudança social, comprometida com a justiça e a dignidade de todas as pessoas. Então, Alessandra, essa é um pouco da síntese que passou ontem pelos grupos e também pelas falas de Dom Mol e da Rosilene. Muito obrigada, Eduardo Brasileiro, pela impressionante síntese, que com certeza vai nos ajudar muito, né? Na perspectiva também das implicações para as nossas ações pastorais. Então, agora nós convidamos, com muita alegria e gratidão, a Márcia Oliveira, a professora Márcia Oliveira, que vai fazer a sua apresentação, a sua exposição. A professora Márcia, ela está em Roraima, ela trabalha na Universidade Federal de Roraima, contribui com vários espaços na perspectiva da justiça socioambiental, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, das migrações, da defesa das mulheres, na superação das violências que as mulheres também sofrem. Então, a Márcia é essa companheira e essa parceira na ação pastoral que muito nos ajuda historicamente. Márcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alessandra, pela acolhida, pelo espaço, pela oportunidade. Eu saúdo a todos e todas nessa segunda noite de reflexões, desse ciclo de reflexões sobre o Jubileu Ecologia Integral, as implicações socioambientais e pastorais. E nessa noite vamos, juntamente com o Dom Ionilton, compartilhar um pouquinho algumas impressões sobre os desafios, as implicações socioambientais. Nós dividimos o tempo mais ou menos 15 minutos cada um, mas aí eu peço, por gentileza, que Padre Dário, a equipe aí nos conduzam aí para a gente não sair muito do tempo, né? Então, eu falo de Boa Vista, Roraima. Nós tivemos
Na semana passada, de sexta para sábado, uma tempestade muito forte aqui na região, depois de quase 4 meses sem chuva, e de forma que toda a cidade ficou alagada. Então, já trago assim esse elemento para a gente pensar essas questões socioambientais que também nos interconectam nessas reflexões. Então, é uma alegria compartilhar com vocês e eu pediria a Padre Dário que fosse apresentando ali os slides. Padre Dário, é possível? Sim, Márcia, nós vamos já compartilhar, ok? Tá ótimo. Eu não vou fazer uma sequência, eu vou falando e vocês vão passando, tá bem, Alessandra? Assim, sem essa preocupação de passa aí, passa lá. Tá bem, tá Então, bem. a nossa contribuição é em torno justamente dessas implicações socioambientais, e a gente achou por bem fundamentar um pouquinho as questões socioambientais a partir também daquilo que é o sentido do jubileu, a partir da experiência do povo de Deus no deserto. E a gente lembra uma coisa assim, muito interessante, né? Que os profetas eles conduziram o povo de Deus no deserto guiados e orientados por sonhos de libertação. Então, a palavra sonho vai ser a palavra-chave da nossa reflexão dessa noite. O jubileu em todo o Antigo Testamento era realizado justamente para lembrar, valorizar, cultivar a grandeza da libertação, a importância da libertação, naquele processo de escravização, naquele processo de opressão que o povo de Deus vivia antes desse processo de libertação. A libertação, então, foi o feito mais importante, mais caro do povo de Deus. Não era possível esquecer esse feito, né? A libertação foi carregada de responsabilidades e exigências, né? Aquilo que a gente pode chamar hoje de exigências pastorais. O jubileu era uma forma de manter a coerência com o processo de libertação, não esquecer que nós somos escravos e por força e graça fomos libertados, né? E, ao mesmo tempo, renovar o compromisso com a causa da justiça. As questões socioambientais eram questões de justiça, de modo especial no livro do Levítico, essa questão da justiça socioambiental vai aparecer muito forte, né? Levítico 25, de 11 a 13, diz que o 50º ano é o ano do jubileu. O ano em que vocês estão, o ano em que vocês não poderão semear, não poderão colher o que cresce sozinho, nem as uvas das vinhas, apesar de não terem sido podadas. É o ano feliz, razão do seu nome, ano do jubileu. Esse ano é sagrado para o povo. Vocês se alimentarão apenas do que a terra produzir por si mesma. O ano do jubileu, no ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Aqui a gente traz nas implicações socioambientais a oportunidade do jubileu de pensarmos realmente o grande apelo à reforma agrária, né? de insistir na demarcação das terras indígenas, porque afinal a terra deve voltar para os seus antigos proprietários, né? Ou seja, a terra deve voltar ao uso daqueles e daquelas que necessitam dela para a sua alimentação. E, nesse sentido, o livro do Levítico ele aponta transformações profundas na estrutura da sociedade. E essas transformações elas têm como ponto central diminuir as desigualdades que, ao longo do tempo, a comunidade vai desenvolvendo. Então, o enfrentamento às desigualdades sociais, econômicas, políticas é fundamental e pode ser uma chave de leitura também quando nós falamos de implicações socioambientais. A justiça socioambiental é um retrato, é um tratado de memória e de libertação, um caminho para manter o povo nos princípios da libertação. As questões socioambientais eram questões de justiça. De modo especial, então, no livro do Levítico, essa dimensão vai aparecer diversas vezes. Eu trago aqui algumas reflexões do cardeal Gianfranco Ravaz, que traz essa dimensão bíblica também do jubileu nessa perspectiva das implicações socioambientais. Ele diz assim que o tema do jubileu passou, portanto, da linguagem do ato litúrgico para a linguagem e experiência ético-social. Então, o jubileu não é só um projeto, é algo muito concreto. Pode ser que ele nunca tenha acontecido assim na sua plenitude, mas o fato dele ser planejado, sonhado, desejado,
já implica em que ele saia apenas do campo das ideias e venha para uma prática celebrativa, para um ritual, para um momento realmente da vida da comunidade. Um momento que implica, por exemplo, o repouso da terra, elemento central, né, no texto do Levítico. É o primeiro tema apresentado no planejamento do jubileu. Como é que a gente vai descansar a terra? Ou seja, o reconhecimento da terra como um sujeito de direitos. O reconhecimento da terra como um sujeito. O reconhecimento dos direitos da natureza, o direito de descansar, né? O direito de repousar depois de tantos alimentos, depois de tanta fartura, depois de tanta vida, né, produzida. Então, a questão da terra é a questão central. O segundo elemento importante, quando se planeja o jubileu, é o perdão das dívidas e a restituição das terras. De novo, a questão da terra transformada em endividada, né, ou transformada em mercadoria, restituir o seu verdadeiro sentido social, seu verdadeiro sentido pastoral. E o perdão das dívidas implica também em perdoar as dívidas contraídas através da terra. E aqui é interessante porque esse perdão, essa restituição, era feita para todas as pessoas que conviviam, né, nos seus pequenos clãs, nas pequenas comunidades, e que ao longo dos anos foram redistribuindo a terra ou acumulando terra. Então, a questão da acumulação é uma questão central na discussão do jubileu, né? Redistribuir a terra. O perdão implica nessa redistribuição, né? O terceiro elemento que a gente traz aqui do fundamento bíblico é o elemento da libertação dos escravos. É o terceiro elemento estrutural do jubileu, que é também incisivo e desafiador. O jubileu era o ano da remissão, não só das dívidas, mas também da libertação dos escravos. A gente lembra das práticas, né, de escravidão no Antigo Testamento, e o jubileu era justamente para questionar, afinal, por que os escravos, né? Por que não libertá-los no conjunto dos processos de libertação? Então, o jubileu vai justamente questionar todas as formas de escravidão, todas as formas de opressão. E o quarto elemento importante nessa discussão bíblica é o jubileu de Jesus. Apesar de Jesus nunca ter dito, nunca ter acionado a questão do jubileu, ele tem várias práticas que indicam, né, uma vivência ou uma experiência dos seus antepassados, essa sintonia dos seus antepassados com o jubileu. Então, vai aparecer a questão do sábado, muito interessante, essa discussão que vai aparecer em Lucas. Então, o direito de guardar o sábado, ou o direito do sábado como o descanso em todos os sentidos, lá em Lucas 4. Depois, no horizonte do Ano Santo, o próprio Jesus se torna paradigma de vida, né, do cristão, que amplia e abrange todos aqueles sofrimentos que são a prorrogação da missão do próprio Cristo e da Igreja. Então, o jubileu aqui aparece como um paradigma, né, para a vida de todos, um caminho, né, para a vida de todos os cristãos. E o terceiro elemento do jubileu de Jesus é o ano da graça do Senhor. Isto é o ano da salvação, que inclui 4 gestos fundamentais. O primeiro é evangelizar os pobres. O verbo em grego é precisamente aquele que tem a sua base na palavra do evangelho, a boa nova, o anúncio feliz do reino de Deus, né? Os destinatários são os pobres. Jesus deixa isso muito claro na sua pregação, né? E nas suas práticas também. O segundo elemento é o ato de Jesus que estabelece também a libertação dos presos. Lá em Mateus 25, a gente tem assim, uma proposta muito concreta, né? Jesus se refere aos presos no sentido estrito e metafórico, e aqui antecipamos aquelas palavras que ele repetirá na cena do julgamento final da história. Eu estava na prisão e vocês vieram me visitar. Mas o Mateus 25 apresenta outras atitudes concretas que Jesus apresenta nesse mesmo evangelho como um desafio para o jubileu. Eu era migrante, o que você fez comigo? Né? Me acolheu ou me rechaçou? Me acolheu ou me deportou do seu país? Né? Eu estava preso, você me visitou ou me condenou além daquilo que a justiça já estava fazendo? Né? Eu estava faminto, você me deu comida, você
distribuiu, você dividiu comida comigo ou me deixou passando fome, né? Então, aqui Jesus traz diversos elementos que concretizam também essa perspectiva jubilar. E o terceiro compromisso que Jesus apresenta é justamente devolver a visão aos cegos. É um gesto que vai se repetir em diversos momentos, né, do Evangelho. Passar o slide, por favor. Segundo o Antigo Testamento e a tradição judaica, o sinal da vida do Messias vai ser justamente, da vinda do Messias, desculpa, vai ser justamente recobrar a luz, né? Ou vencer a escuridão. E esse é um elemento também central na perspectiva do jubileu. Mas antes de ser celebrado e concretizado, o jubileu precisava ser desejado, planejado e sonhado. Vou retomar de novo a palavra-chave sonho, né? E aí eu trago aqui uma frase do Davi Copenau, está lá na Unicinos, é uma entrevista que ele deu para o Le Monde em 2020. Ele diz assim: os brancos estão destruindo a Amazônia porque não sabem sonhar. Se eles pudessem, como nós, ouvir outras palavras além da mercadoria, saberiam ser menos hostis para com os povos indígenas. E o Davi continua ainda: vocês, os povos da cidade, não são xamãs que entram em contato com os espíritos. Nós conhecemos os riscos, sabemos interpretar os sinais dos perigos. Os capitalistas, os políticos e os grandes empresários querem arrancar todas as riquezas da terra. Eles não se dão conta disso porque não sonham. Eles não podem imaginar que, com a intenção de extrair todos os minerais, eles vão acabar derrubando o céu. Ou seja, aquela ideia do céu que vai cair sobre nós, né? E diz ainda: nós sonhamos e alertamos os brancos para avisá-los de que não devem continuar assim. No futuro, talvez em 2021 ou 2023, se os Yanomami desaparecerem, lembramos que o povo Yanomami está vivendo uma crise humanitária tremenda nesse momento, e o Davi estava justamente denunciando isso, né? Aí ele diz assim: teremos que esperar um pouco e ver o que vai acontecer. O céu não vai avisá-los. Vocês todos vão dormir para não sentir esse enorme peso cair sobre vocês. Bolsonaro faz muito barulho, ele late como um cão, mas quando o céu cair, não ouviremos mais nada. E aí o Davi se cala, né, diante desse grande desafio que é justamente essa prática de destruição da natureza, da terra, da floresta, sem considerar os seus limites, né? A outra dimensão de sonho que eu trago para a gente pensar o jubileu, né? Pensar, planejar, sonhar o jubileu, é justamente a perspectiva de Papa Francisco na querida Amazônia, que para nós, né, Dona Nilton, é assim, o documento mais querido, justamente porque é resultado do Sínodo Especial para a Amazônia, que nós acompanhamos e contribuímos assim com tanto carinho quanto Rede Eclesial Panamazônica, né, a REPAM. O sonho de Francisco por um mundo melhor, nas visões de um mundo dos povos originários, os sonhos são algo que determinam a vida cotidiana. Para os povos indígenas, sonhar não é uma questão de pessoas que vivem em outro mundo, mas daquelas que trazem a este mundo o que está marcando o curso da vida. De novo, aqui a gente relembra a experiência dos profetas, né, que orientaram o povo para a libertação a partir dos sonhos, né, que os orientaram, que os guiaram. Os sonhos do Papa Francisco nos levam a diferentes dimensões que fazem parte da vida do ser humano. Um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico, um sonho eclesial, pautado lá na querida Amazônia, né? Que vão nos ajudar justamente a pensar e entender essa igreja com o rosto amazônico, né? O cuidado da casa comum tornou-se uma preocupação comum dentro e fora da igreja, justamente a partir dessas provocações que o Papa Francisco vem fazendo na perspectiva dos seus sonhos, né? Então, os sonhos são uma maneira do Papa Francisco dizer à igreja, às pessoas de boa vontade, a querida Amazônia também ela é dirigida a todas as pessoas de boa vontade, né? Que nós temos uma realidade, um contexto que foi desenvolvido ao longo de todo o processo sinodal e que é algo em que sempre se insistiu para examinar os diagnósticos que são nas coisinhas, ou seja, nas coisas menores, nas coisas mais simples, né? Como é que a gente vai percebendo os sinais de Deus nas coisas mais simples? O sonho serve para isso, né?
O sonho social número 8 a 27 da querida Amazônia parte da perspectiva de que os povos não podem ser ignorados, ameaçados pelo roubo dos seus territórios, onde os governos querem impor um modelo de desenvolvimento e domesticação para aqueles que tradicionalmente foram vistos como intrusos, usurpadores e obstáculos. Ou seja, a gente tem aqui 2 projetos de desenvolvimento da região, da Amazônia, e eles não conversam, né? De um lado, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os camponeses, os pescadores, né? Insistindo nessa relação de cuidado e interdependência, de outro lado, a avareza do sistema capitalista, né? Tem uma imagem bonita ali da Marcivane, uma das auditoras sinodais, que nos ajudou muito a entender, na perspectiva dos povos indígenas, né, justamente essa capacidade de olhar para além das questões que se apresentam, né, de entender realmente as conjunturas. É aquilo que o Papa Francisco chama de grande diagnóstico, né, na querida Amazônia. De 41 a 60, o número 41 a 60 da querida Amazônia, nós nos deparamos com o sonho ecológico. É uma das dimensões mais bonitas, né, da querida Amazônia, que é justamente entender o que está acontecendo com essa Amazônia, o que se está fazendo com seus recursos, a importância que a água e os rios têm na vida dos povos amazônicos. A gente acabou de ver isso agora, né, com essa seca tremenda, né, que engoliu todos os rios. De repente, a gente começa com as grandes cheias, né, ou seja, as cidades invadindo os rios e sofrendo as consequências disso, né? As águas, ou seja, a importância que todos os elementos da natureza têm nessa relação de interdependência e de interligação, né? Como o Papa Francisco diz também na Laudato Si. Então, a proposta de cuidado que a exortação faz vem da articulação do conhecimento ancestral e do conhecimento técnico contemporâneo, que a gente tem um encontro, né, das culturas ancestrais e da ciência moderna, que pode, se quiser realmente fazer uma grande aliança, pode conseguir reverter alguns processos, né? Mas, na verdade, assim, isso fica muito ainda no sonho do Papa Francisco, porque na parte mais concreta está bem distante de acontecer, né? Por fim, o sonho eclesial, o Papa Francisco sonha com uma igreja com rosto amazônico, né, capaz de estabelecer uma relação de interculturação, ou seja, de incluir todas as culturas, desde a escuta da sabedoria ancestral, aprendendo com os modos de vida dos povos amazônicos, desde uma feliz sobriedade que pode, né, contribuir para superar o consumismo dominante. O tempo? Olha o slide. Essa enculturação nos leva a reconhecer a presença do Deus nos rios, nas árvores, nos peixes, no vento, algo tão típico dos povos originários, insistindo em sua dimensão social e em uma firme defesa dos direitos humanos a partir dessa região. Então, a gente, na verdade, está apresentando a Amazônia como um ponto de referência para todas as lutas sociais de todos os outros biomas, né? Então, partimos de um lugar de fala, mas projetamos isso para todos os outros biomas que sofrem os mesmos ataques que a Amazônia, né? E a interculturalidade vai aparecer como um tema, um fio condutor dessa perspectiva, né? É aquela capacidade de aproximar todos os povos e culturas que têm em comum sonhar com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e a sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à Igreja rostos novos, com traços amazônicos. O Papa Francisco na abertura da querida Amazônia. Por fim, a ecologia integral exige uma conversão ecológica profunda e abrangente, que inclui o reconhecimento do pecado ecológico. Este se refere à violação do equilíbrio da criação, seja pelo uso predatório dos recursos naturais, pela poluição ou pela indiferença às mudanças climáticas.
Papa Francisco define o pecado ecológico como um crime contra a natureza e contra a humanidade, destacando a sua gravidade em relação à nossa casa comum. Então, o grande desafio é justamente pensarmos as questões socioambientais tendo como referência esse grande apelo, né, de reconhecer que está em curso o pecado ecológico. Como é que nós podemos superar esse pecado? E aí nós estamos num tempo propício, né, a Quaresma, tempo de conversão. A campanha da fraternidade está aí também para nos ajudar a fazer esse processo, não apenas no campo pessoal, que também é muito importante, mas também nas estruturas sociais. E eu passo para o Dom Ionilton, que tem uma contribuição também muito importante para a gente nessa noite. A gente agradece imensamente, Márcia, por tantas provocações, integrações e saberes que você nos traz nessa noite, que serão ainda mais enriquecidas também com a exposição de Dom Ionilton. Só dois recados que o chat está nos perguntando, né? Primeira coisa, se a gente vai disponibilizar essas noites posteriormente através de um link, se a pessoa vai ter acesso. Como foi dito ontem, nós iremos disponibilizar um vídeo editado, certo? Uma edição para que seja disponível, para que as comunidades que queiram utilizar possam utilizar, nas rodas de conversa, nos espaços de formação. Esse material será disponibilizado, sim, e nós recebemos também um link para preenchimento do formulário de presença, sobretudo para quem quer ou precisa do certificado, ok? Então, fiquem atentos a essas informações, por favor. Então, agora a gente passa para que Dom Ionilton, Dom José Ionilton, né, que é bispo da prelasia do Marajó, e que conosco acompanha a Comissão Sócio-Transformadora, a REPAM, a CPT, dentre outras ações proféticas, né, na sua atuação como bispo, e conosco também vem dizer das implicações socioambientais. Seja bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Boa noite. Boa noite quem está também nos acompanhando aí nas redes sociais, né? Podíamos cantar um pouquinho? Aquele refrão, tudo está interligado. Quem tem voz boa para cantar aí? Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. De novo. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Muito bem, então a Márcia já nos ajudou a continuar, né, aprofundando o sentido bíblico do jubileu e já fazendo essa ligação também aí com o ensinamento, né, do Papa Francisco na querida Amazônia. E a gente vai continuar tentando fazer esse caminho, aprofundando, né, essas implicações socioambientais dentro desse caminho que nós estamos fazendo na igreja, jubileu, campanha da fraternidade. Podemos passar o primeiro slide aí, por favor? Eu não tenho essa técnica de produzir slides bonitos, viu? Me perdoem, vai ser uma coisa assim bem simplória, como os slides apresentados ontem e hoje, né? Podemos ir para frente? Quem está aí? Isso. Então, na bula, né, do jubileu, o Papa Francisco disse que no ano jubilar nós seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e muitas irmãs que vivem em condições de dificuldade. Eu acho que
a primeira grande implicação, né, é esta, né, da gente ser sinal de esperança. E ontem já foi trazido aqui, nas falas do Domol e da, como é que chama a pessoa, a outra, Rosilene, esses sinais de esperança, né? O Papa, eu achei muito interessante quando o Papa disse, nós não vamos viver o jubileu peregrino de esperança, botando a nossa esperança em Deus, né? Assim, esperando em Deus, a gente vai ser sinal de esperança. Então, acho que é essa implicação e para nós das pastorais, organismos e comissões sociotransformadoras da igreja, a gente vai poder tentar buscar caminhar. Podemos ir. Também na bula está escrito que, através do ano jubilar, do jubileu, a comunidade cristã possa estar sempre pronta a defender os direitos dos mais fracos. Isso é um dos sonhos, desculpa, é um dos sinais, né, de que nós devemos ser de esperança no mundo, né? Portanto, defendendo os direitos dos mais fracos. Então, aqui tem outra implicação socioambiental. Bom, nós já fazemos isso, é só para dizer que estamos no caminho certo, né? A gente já faz a defesa dos direitos dos mais fracos nas mais diversas formas de serviço que esse grupo que está aqui presencial, representando pastorais, grupos, organismos e comissões sociotransformadoras temos. E por que que a bula, o Papa pede isso, da gente ser sinal de esperança, defendendo os direitos dos mais fracos? Para que a gente possa ajudar as pessoas a terem esperança de uma vida melhor, né? E é isso que nós fazemos. Se a gente for perguntar aqui, assim, o que nós fazemos na pastoral, na comissão, no organismo, se não faz as pessoas com quem nós servimos sonharem com uma vida melhor. É esse o caminho. Podemos ir para frente um pouquinho. Em tempos de urgente crise socioambiental, devemos promover um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e o grito da terra. É o que está como objetivo geral da campanha da fraternidade desse ano. E aí eu coloquei essa Laudato Si, porque essa última frase do nosso objetivo geral da campanha é lá de Laudato Si 49. Então, o jubileu já aponta a gente ir defender, né, os que estão mais precisando de nosso serviço, né? Aqui, a campanha da fraternidade diz que nós teremos que, nesse momento que vivemos de crise socioambiental, né, promover esse processo de conversão em nós, na igreja, para que a gente possa ouvir esses dois gritos fundamentais. O Papa Francisco nos inquieta desde 2015, lá na Laudato Si. Podemos ir? Aqui está, portanto, né, a importância da ecologia integral, né? Ouvir o grito dos pobres e o grito da natureza, né? Então, os mais diversos serviços nossos são nessa perspectiva. E o Papa Francisco, na Laudato Si número 10, lá ele reconhece a conexão que existe entre preocupação com a natureza, justiça social e engajamento na sociedade e paz interior. Isso está citado no texto base da campanha número 50. A importância da gente compreender, portanto, que tudo está realmente interligado, né? Como acabamos de cantar aqui. A defesa da natureza, a busca da justiça social, o engajamento nosso a partir da fé na sociedade, a dimensão social da fé que o padre Dário à tarde nos apresentava dentro dos objetivos, né, da nossa ação sociotransformadora. E isso tudo vai nos gerar uma paz interior que não é uma paz, aquela paz de anestesia, né, que nos deixa fora de si.
mas uma paz que o Padre Zezinho cantava um tempo atrás, dizendo de uma paz inquieta, né? Jesus Cristo me deixou inquieto, né? Cantou ele um tempo atrás, né? Isto, né? Esse convite que o texto base da campanha nos faz, leva a gente a lembrar de que a Márcia já falou, inclusive, do pecado ecológico. É, aquelas ações e aquelas omissões contra Deus, contra o próximo e contra o meio ambiente. E falando a nível eclesial, sacramental, né? É muito raro, né? Aqui quem já é ministro ordenado que pode ouvir confissões, é, sabe que muito raramente se escuta alguém dizendo: eu vim aqui pedir perdão a Deus porque eu pequei contra o meio ambiente, né? Muito raramente. Eu tenho 30 e quantos, seu Nilton? 33 anos de padre, né? E 8 de bispo vou fazer daqui a uns dias. E eu posso dizer que eu estou esquecido se alguém um dia confessou que pecou contra o meio ambiente. E aqui a igreja está dizendo, existe sim. Aí, a partir do Sínodo da Amazônia, ficou muito forte essa expressão. Podemos ir para frente? Isso, então, se tem o pecado ecológico, exige a conversão ecológica, que o texto base também nos apresenta. É, e aí vai dizer que esse pecado ecológico faz acontecer morte de lideranças que defenderam e defendem as florestas e as populações que nelas habitam. E diz também o texto base que o indício mais profundo e mais grave das implicações morais na problemática ecológica é a falta de respeito pela vida da natureza, de todo ser vivo que compõe a mãe natureza e dos seres humanos que vivem nela. A falta de respeito à vida, portanto, exige conversão ecológica. Podemos ir, por favor? Então, a conversão ecológica, continua aí no texto base, né, da nossa campanha da fraternidade, diz que é preciso, portanto, mudança no nosso modo de ser, pensar e agir como pessoas e como comunidade. E também reconhecer que não temos correspondido à nossa vocação de guardiões da casa comum. Então, o nosso trabalho também é para ajudar com quem a gente está tendo contato na missão de compreender também que existe e exige uma conversão ecológica para a gente lembrar do que nós somos chamados a ser desde a criação do mundo, guardiões da casa comum. Então, quando na criação Deus confia ao homem e à mulher a obra da criação, não foi para usar a seu bel prazer, mas para a gente cuidar e guardar, proteger, cuidar da casa comum. Podemos passar para frente, por favor? E aí o texto base nos faz esse grito também bastante forte. Estamos em um decênio decisivo para o planeta. Ou mudamos, convertemos-nos à conversão ecológica, né? Ou mudamos, convertemos-nos, ou provocaremos com nossas atitudes individuais e coletivas um colapso planetário. A crise climática que a gente ouve falar tanto aí, e que também já foi lembrado aqui na fala da Márcia, né? Citando as chuvas lá de Boa Vista, em Roraima, e os outros descontroles da mãe natureza. Portanto, o texto base diz: não existe planeta reserva, é esse que está aqui. Não adianta a gente imaginar substituí-lo, só temos este. Ele vive sem nós, mas nós não vivemos sem ele. Por isso a importância da gente fazer a nossa parte de guardiões da casa comum. Podemos ir, por favor? E aí vem, nos objetivos específicos do texto base, uma provocação importante dentro dessa perspectiva integral do jubileu e de uma das implicações socioambientais. Um dos objetivos específicos está lá, o número 2, é denunciar
os impactos negativos do estilo de vida atual no planeta. A palavra-chave aqui é denunciar. Não tem como a gente fazer missão sociotransformadora sem conjugar o verbo denunciar. Quem quiser fazer ação sociotransformadora sem correr o risco que vem de quem usa a dimensão da denúncia, é complicado. Portanto, nossa atividade sociotransformadora vai, de fato, fazer a gente dizer que o que está acontecendo no planeta, no planeta aqui, para falar do mundo, falar do continente, falar do continente, falar do Brasil, falar da nossa região. Mas vamos para frente aqui. Aí entra a questão da crise socioambiental. Ela tem contribuído para uma série de problemas ambientais. Isso, diz o texto base, é resultado do modelo de desenvolvimento capitalista. E é inegável a coincidência entre os fenômenos climáticos e o crescimento acelerado das emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente vai no contato diário da missão, a nossa missão, tendo que fazer as pessoas entenderem que o que está acontecendo, que gera a crise climática e crise socioambiental, passa por o capital, né, o dinheiro, o lucro colocado acima de tudo e de todos, e pelo que se faz na natureza, principalmente com essa questão dos gases de efeito estufa. Podemos passar mais um. A crise socioambiental, diz aí o texto base da campanha, afeta a todos. Portanto, ela é universal. Ninguém fica de fora. Ninguém pode dizer, eu não vou ser atingido pela crise social. As chuvas do Rio Grande do Sul, né, apontou esse caminho, né? Não foi só os pobres que foram atingidos, né? Todos que estavam ali. Então, a crise socioambiental, diz o texto base da campanha, afeta a todos. Agora, de fato, né, afeta mais ainda aos indígenas, às comunidades tradicionais, às populações de baixa renda no campo e nas periferias. Então, isso é realmente uma verdade certa, né, o que o texto base nos traz. Ela é universal, atinge todo mundo, mas nesse todo mundo atinge mais ainda esses grupos de irmãos e de irmãs que aqui o texto base enfoca. E são com esses que nós trabalhamos normalmente, né? Podemos passar mais um, por favor? E aí o Papa Francisco, na querida Amazônia, faz essa afirmativa que eu acho que é também importante para nós aqui da dimensão sociotransformadora. As operações econômicas nacionais e internacionais que danificam, aqui fala da Amazônia, porque o documento era destinado para a Amazônia, mas a gente pode entender o bioma onde nós estamos, que danificam a Caatinga, a Mata Atlântica, os Pampas, o Cerrado, e aí vai, ou seja, tudo aquilo que danifica os nossos biomas e que não respeitam o direito dos povos nativos do território, deverão ser chamados com o nome devido, injustiça e crime, né? Injustiça e crime. E aí o próprio Papa Francisco enumera, né, e para a gente fazer uma lista depois maior, algumas dessas operações econômicas que são injustiça e crime. Empresas sedentas de lucro fácil, autoridades que deixam caminho livre a madeireiros, a projetos minerários ou petrolíferos e outras atividades que devastam as florestas e contaminam o ambiente. Então, não dá para a gente conviver paz e bem, desculpa São Francisco, né, com quem faz isso aqui. Não dá para a gente receber ajuda de quem faz isso aqui para as nossas atividades. Senão é acender uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Então, o Papa diz
que isto, né, quem faz isto está cometendo injustiça e crime. E um cristão e uma cristã, e uma pastoral, um organismo e uma comissão sociotransformadora não pode cometer injustiça e crime, né? E aí vem o que o Papa vai dizer agora, como resto dessa fala dele. Pode passar, por favor? Aliás, antes de dar o que o Papa disse, eu quis trazer essa afirmativa do texto base. No Brasil, continuamos a dar grande peso aos combustíveis fósseis e amplia-se a produção agropecuária. O presidente da República disse recentemente que Tititi, foi Tititi? Acho que foi, né? Como é que é? Lenga-lenga. A questão de perfurar poços lá na foz do, né, do Amazonas, né? Então, nós continuamos no Brasil insistindo ainda de que o caminho é esse. E aqui nós, a igreja, né, a CNBB, a campanha da fraternidade está dizendo, não é lenga-lenga, né? É questão de vida ou morte, né? Podemos ir? E aí a pergunta é, o que fazer com isso que o Papa disse lá, né? Que aquilo que destrói os nossos biomas é injustiça e crime. Aí ele vai dizer assim, é preciso indignar-se como Moisés, como Jesus, como Deus perante a injustiça, e aí cita os profetas. E aí vai dizer mais, a injustiça e a crueldade, aí está na Amazônia, mas a gente pode ler o nosso bioma, a nossa região, deve gerar profunda repulsa. E aí ele vai dizer essa outra frase, né, essa outra provocação. Faz-nos mal permitir que nos anestesiem a consciência social. E isso aqui é um pecado grave que a gente vive, né? Quando se fala de dimensão social da fé na nossa igreja, tem gente que diz que nós estamos falando de um assunto que não devemos falar. Tem um padre que preside missa num canal de televisão de inspiração católica, que certo dia disse que os padres da Amazônia ficavam preocupados com as árvores, mas deviam mesmo se preocupar com as almas, né? Então, isso é aqui que o Papa diz, né? Deixou-se anestesiar a consciência social. Parece que tudo o que é social não diz respeito à nossa vida de fé. E a vida de fé diz respeito à totalidade das nossas vidas e da vida de todas as pessoas. Podemos ir para frente? E nos dias de hoje, diz o Papa Francisco, nos dias de hoje, isso lá em 2020, mas vale para hoje também. Nos dias de hoje, a igreja, portanto, nós e todos os que somos igreja, a igreja não pode estar menos comprometida, chamada como está a ouvir os clamores dos povos amazônicos, e aí a gente bota todos os nossos povos do Brasil para poder exercer com transparência o seu papel profético. E aí eu botei aqui, não é do Papa não, viu? Essa frase foi minha só, tá? Lembrando o livro do Marcelo Barros, né? E a frase, né, de Dom Helder, não deixem a profecia morrer, né? Disseram-me, e o próprio Marcelo diz que o Dom Helder disse isso para ele ali poucos momentos, né, antes da sua morte. Não deixem a profecia morrer. Então, diante de tudo aquilo que acontece na natureza e com os povos que vivem na natureza, nós temos que fazer o quê? Exercer o nosso papel profético, não deixar a profecia morrer. Gostem ou não gostem quando a gente faz isso. E aí, para não dizer que a gente fala somente para fora, as empresas que danificam os nossos biomas, o Papa Francisco nos provoca internamente. E no número 25 ele diz, não podemos excluir que membros da igreja tenham feito parte das redes de corrupção, por vezes chegando ao ponto de aceitar, manter silêncio em troca de ajudas econômicas para as obras eclesiais.
É uma atitude corajosíssima, né, do Papa Francisco dizer num documento oficial da Igreja que também nós, membros da Igreja, cometemos corrupção. Ele falou antes da corrupção geral e aí reconhece que temos dentro dela. E nós sabemos quantas vezes já não se falou disso, né? No encontro da campanha contra a violência no campo, alguém me botou na parede, né? No bom sentido, dizendo: mas lá onde eu moro, o bispo não, desculpa, o padre recebe o boi do fazendeiro para fazer a festa do padroeiro, e esse fazendeiro que depois vai lá e atira no poceiro, no indígena. É duro, né? A gente ser questionado assim, mas é uma verdade. Foi inspirado nesse número 25 que eu fiz uma loucura quando eu estava em Itacoatiara e baixei um decreto que a gente não ia receber dinheiro de ninguém, né? Nem de madeireiro, nem de empresa de petróleo e gás estava chegando lá, nem de empresário que danifica e prejudica as pessoas. Mas é sério esse ponto. Podemos passar? O tempo já está indo bem rápido, meu Deus, como corre. O texto base número 8, então, nos propõe: estamos em um decênio decisivo. Já disse isso, já? Já. Não tem planeta reserva. Então, a nossa atitude, o que nós podemos fazer é ajudar a criar uma consciência da importância da ecologia integral, na perspectiva da campanha da fraternidade, como implicação também socioambiental, e os seus diversos componentes, como aparece no texto base, e é baseado no pensamento de Francisco na Laudato Si. A ecologia ambiental, as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente. A ecologia econômica, crescimento da economia deve incluir a proteção do meio ambiente. A ecologia social, a atuação de grupos organizados que defendem o meio ambiente. Pode passar aí, por favor. A ecologia cultural, né, cuidado com as riquezas culturais da humanidade. Pode passar aí, por favor. Ecologia do cotidiano, planificação urbana que escuta a população. E ecologia espiritual. Professamos com alegria e gratidão que Deus criou tudo com seu olhar amoroso. E aqui, para encerrar, eu trago algumas sugestões para as nossas ações de implicação socioambiental, como comissão sociotransformadora e os que fazemos parte dela, dos objetivos específicos da campanha da fraternidade. Promover a ecologia integral como eixo transversal, que não é só nosso, das pastorais sociais, da pastoral da ecologia integral, o do CIMI, da CPT, né, o do Conselho Pastoral dos Pescadores, mas é de todo mundo. Apoiar pastorais e movimentos socioambientais em articulação, isso é muito importante, que é dito no texto base, para que a igreja toda faça isso, e estimular mudanças no modelo econômico destrutivo, que é aquele que nós já vimos, que é aquele que comete injustiça e crime e que destrói a natureza. Eu deixei aqui um espaço vazio, passa aí, por favor. Está vazio. Eu disse, vou deixar aqui que depois cada um vai completar o que é que eu vou fazer lá na base onde eu estou para viver o jubileu na perspectiva integral com implicações socioambientais. Agora pode passar o último slide e eu vou pedir para a gente dizer junto isso ali. O Senhor, que primeiro cuida de nós, ensina-nos a cuidar dos nossos irmãos e irmãs e do ambiente que Ele nos dá como presente a cada dia. Esta é a primeira ecologia que precisamos. Isso está no Querida Amazônia 41. Obrigado. A primeira ecologia que precisamos. É muita profecia, né? Então, nessa segunda noite, com as implicações socioambientais, muitas provocações, muitas falas que nos desinstalam e que nos colocam no lugar também do compromisso. É importante a gente perceber, só para fazer essa costura, né? Que amanhã nós teremos as implicações pastorais. E aí eu destaco aqui a presença do padre Jean Paul,
que comigo tem essa elegante tarefa de organizar o caminho dessa reflexão. Então, gente, agora nós vamos conversar um pouco, ressoar em grupo. É possível fazer trabalho em grupo? É possível fazer trabalho em grupo. Então, aos que participaram ontem puderam viver essa experiência, né? Então, quem está na dimensão virtual, né, essas pessoas serão levadas, abduzidas, né, através de um processo do grupo virtual para um grupo de 8 a 10 pessoas, porque é possível que alguém, né, ao ir para o grupo, caia a conexão, ou aconteça algo assim nessa dinâmica. E nós aqui também, presencialmente, iremos fazer os nossos grupos. Nós vamos ler as perguntas daqui a pouco, que serão disponibilizadas no chat. O Dom Reinaldo vai disponibilizar no chat para que a gente possa motivar, né, e conversar essas perguntas, que são perguntas geradoras no processo como um todo. E nós gostaríamos de lembrar que cada grupo deve escolher, destacar, né, ter uma pessoa para que faça o registro da conversa do grupo, tá? O Eduardo Brasileiro, ele disponibilizou o link do Drive aí no chat, então essa pessoa vai lá e copia lá dentro, né, o debate central que apareceu no grupo. Nós, então, pensamos em 3 perguntas para, né, a partir das falas e a partir daquilo também que nos desperta aqui, para que nós possamos conversar no grupo. A primeira pergunta é: quais os gritos dos pobres e da terra que nos mobilizam neste jubileu? Quais os gritos dos pobres e da terra que nos mobilizam neste jubileu? Uma segunda pergunta, né? O que destacamos de hoje como desafios para nossas ações socioambientais? Segunda pergunta, repetindo, o que destacamos de hoje como desafios para nossas ações socioambientais? E uma terceira pergunta, como vivenciar uma verdadeira conversão ecológica? Como vivenciar uma verdadeira conversão ecológica? Nós teremos 20 minutos para perguntas tão estruturantes, mas a gente acredita, como ontem, que vai vir muita riqueza, que vai nos ajudar também no processo formativo de articulação que vem adiante. Então, a gente agora pode enviar, Dom Reginaldo, por favor, as perguntas. E agora a gente vai para os grupos. Eu pergunto virtualmente, ok? Já está indo para os grupos?